Bem, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos aspectos fiscais, porque, obviamente, as implicações fiscais em torno desse tema, elas não estão no radar quando e se esse tema acontecer. No momento em que acontece um ataque cibernético desta natureza, as pessoas estão focadas, na verdade, em resolver o problema, em tomar as decisões certas, melhores decisões para a companhia, a comunicação, a questão do insider trading, a questão criminal e tudo aquilo que foi dito aqui até agora. E por essa razão é que a gente resolveu também colocar mais esse trecho no nossa apresentação hoje, porque é importante que vocês saibam que, como quase tudo na vida, há implicações fiscais. Bem, então vamos lá. O primeiro ponto que surge é porque, a depender do que qual foi o ataque que aconteceu, os dados a serem sequestrados podem, de fato, serem dados relevantes ou as próprias informações que compõem as obrigações acessórias fiscais, né? Livros e documentos fiscais. E isso pode, como uma primeira consequência, prejudicar o cumprimento das obrigações. E aí já vai surgir, então, o fato ou a questão de se é necessário providenciar alguma comunicação à Receita Federal, a exemplo da norma que existe hoje sobre os casos de extravio de documentos, né, que existe um prazo para você avisar a Receita, etc e tal, dado que normalmente é necessário guardar esses documentos por no mínimo 5 anos. Esse é o primeiro ponto que surge. Além disso, como o Palhares falou, não raro é o envolvimento de organizações criminosas internacionais. Né, um dos casos que a gente conhece, ouve falar, em geral, são criminosos internacionais que estão envolvidos. E isso geralmente demanda a contratação de consultorias internacionais para ajudar a solucionar esse problema. E daí surge a importação de serviços, que acho que alguns de vocês aqui presentes sabem, é uma contratação cuja carga tributária é bastante significativa, podendo chegar até 40%. Nós temos na remessa IR-Fonte, CID, ISS, IOF, PIS/COFINS, chegando a essa alta carga tributária. Obviamente que as alíquotas e toda essa tributação vai variar muito a depender dos serviços contratados, da localização do beneficiário desses serviços, para entender se a gente tem algum tratado que evita abrir tributação e pode eventualmente auxiliar na redução da carga tributária. Se referem-se a serviços técnicos e, portanto, se haverá CID, e a própria natureza que pode também implicar em alíquotas diferenciadas nas legislações municipais e a localidade também da empresa que estaria fazendo essa contratação. Isso tudo influencia bastante. E, por fim, que eu acho importante também ressaltar, como o Bernardo falou, o Palhares também, que a gente sabe, de conhecimento geral, que o resgate não é algo recomendável, mas a gente também não pode negar que ele é sempre algo que está na árvore de decisão a ser colocada na mesa, né? Dentro dessas atitudes que vão ter que ser, e decisões que vão ter que ser tomadas pelos administradores, no melhor interesse da companhia, o resgate é sempre uma alternativa a ser discutida. E aí, os resgates que a gente também observa nos casos que já houveram, normalmente são pedidos os pagamentos em criptomoedas. A adquisição de criptomoeda não é nada que gere grandes complicações, inclusive a própria Receita Federal já regulamentou, até certo modo, esse ativo, mas, se for necessário, por exemplo, realizar a transferência, aí algumas outras complicações começam a surgir, pois, se formos transferir para um beneficiário que não esteja localizado no Brasil, isso obviamente não vai passar pelo Banco Central, podem surgir complicações e impactos de perspectiva regulatória com o Banco Central do Brasil, e também surgir as outras questões fiscais, como haveria imposto de renda retido na fonte, poderia ser visto como um pagamento sem causa, um beneficiário não identificado, cuja alíquota do IR-Fonte poderia ser 35%, com GROSSAP 53%, e aí a carga tributária volta às alturas. E, além disso, a outra ponta do pagamento é a dedutibilidade do pagamento. Também a regra geral que se coloca no âmbito tributário é que são dedutíveis as despesas usuais necessárias à produção e à fonte produtora de recursos.
O pagamento de um resgate, num caso de ataque cibernético, em que informações extremamente importantes, sigilosas e sensíveis da companhia são sequestradas, são presas, é um ato necessário à fonte produtora? Se isso impedir que a companhia continue prestando seus serviços e gerando as suas receitas, ou se eventualmente possa gerar um impacto reputacional tamanho que derrube o valor da companhia e prejudique todo o fluxo de trabalho que foi construído e financeiro ao longo do tempo? Bem, a Receita Federal já se manifestou de que pagamentos de recompensas relacionados a ilícitos não é dedutível da base de cálculo de RPJ-CSLL. Assim como existem algumas decisões dos tribunais administrativos, o CARF principalmente, dizendo que o pagamento relacionado a um ato ilícito não pode ser considerado como essencial a uma atividade ou a fonte produtora. Existe uma decisão que eu acho importante ressaltar aqui, que é uma decisão do CARF, em que houve um sequestro, efetivamente um pagamento de uma recompensa, mas o sequestro foi de um dos sócios da companhia. Naquele caso, entendeu-se que não era dedutível, e uma das fundamentações foi no sentido de que quem sofria o ato, né, criminoso não foi a companhia, e, portanto, o pagamento pela recompensa, pelo resgate do seu sócio teria sido uma ação voluntária, um ato de mera liberalidade. Isso significa, então, que se a empresa for o sujeito que sofreu o dano, né, que teve os seus dados sequestrados e impedido de realizar suas atividades, a conclusão do tribunal administrativo teria sido diferente? Não sabemos, porque embora seja um tema bastante árduo e bastante frequente, infelizmente, ultimamente, ainda é muito recente, muito novo. Então, a gente vai precisar caminhar um pouco aí para saber qual é que vai ser o posicionamento das autoridades fiscais, e se vai haver uma mudança diante desse novo evento, ou se a tendência da jurisprudência se manterá igual. Eram esses os pontos que eu queria colocar para vocês. Obviamente, não quero e nunca poderia ser exaustiva aqui, a gente tem milhões de outros impactos que podem acontecer, não só na seara tributária, mas também nas outras áreas que foram mencionadas aqui, mas pelo andar da hora, a ideia nossa aqui era apenas passar para vocês uma visão geral e uma primeira ideia, contato com tudo aquilo que é importante e é discutido no momento que possa vir a acontecer esses ataques.